Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre os bandeirantes. E o que são os bandeirantes? É um povo que é oriundo da junção de portugueses que foram deixados ou naufragaram na costa brasileira, em especial aqui na costa de São Paulo. E eles se casaram com mulheres da terra, com indígenas, e dessa junção nasceu um povo forte, robusto, rústico, que deram origem aos bandeirantes, exploradores do Brasil, que se embrenharam nas matas e expandiram o território brasileiro em busca de vários tipos de suprimentos para suas necessidades. Na época das capitanias hereditárias, 1500, 1600, Bahia e Pernambuco eram muito ricos, tinham produção açucareira e exportavam isso para a Europa. São Paulo não produzia nada, e aí o recurso que existia aqui era buscar riquezas no interior. Os bandeirantes paulistas saíam em busca de índios para escravizar e vender para o Nordeste açucareiro, e em busca de pedras preciosas, metais preciosos. E nessa busca de metais preciosos eles seguiam na direção de Minas, sem saber que ia encontrar ouro, mas encontraram. Minas está aqui atrás de mim. Ao fundo aqui vocês veem um lago e um morrinho verde. A alguns metros após aquele morrinho já é Minas Gerais. E aqui eu estou no estado de São Paulo. Então os bandeirantes subiam aqui ao norte e chegaram até Minas e Goiás e descobriram ouro e transformaram a história do país depois da descoberta do ouro em Minas Gerais. Então nós vamos falar sobre esse povo hoje, essas pessoas, esse grupo de pessoas. Não vamos falar de ninguém específico hoje, mas do grupo e como eles viviam, como eles faziam para desbravar esse grande território brasileiro. O movimento conhecido como bandeiras eram viagens arriscadas e muitas vezes sangrentas, organizadas para explorar o território brasileiro, à procura de riquezas minerais, novas terras e escravos. As grandes expedições começaram por volta de 1550, tendo como principal ponto de partida a vila de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo. A princípio, essas viagens eram chamadas de entradas e contavam com financiamento e apoio do governo colonial. Mas depois, as bandeiras elas tiveram o seu patrocínio por particulares. Foram financiadas por fazendeiros e comerciantes que esperavam lucrar com o resultado da empreitada. Os motivos dessas bandeiras, dessas expedições, eram basicamente três: buscar riquezas no interior do país, riquezas minerais, expandir as terras, para a criação de gado e plantação, e a busca de mão de obra, seja ela de escravos fugidos ou de índios que seriam escravizados. Essas expedições exploratórias elas eram compostas por mais ou menos 50 pessoas, dependendo aí do objetivo, E contavam tanto com homens livres, por exemplo, mateiros, que eram homens muito requisitados, que conheciam a região a ser explorada, assim como escravos, negros, índios, e estes últimos ficavam com um trabalho pesado, como arrastar canoas fora dos rios, construir abrigos e outras coisas mais. Essas expedições eram muito perigosas, animais, doenças e índios, que poderiam atacá-los, já que eles estavam indo para atacar os índios e escravizá-los, então era comum eles serem atacados. E para isso eles usavam artilharia, usavam armas, e no arsenal dos bandeirantes eles contavam como principal arma o arcabuz, que é uma espingarda primitiva carregada pela boca e que disparava pequenas bolas de ferro, ou até mesmo pedregulhos que eram recolhidos pelo caminho. Os homens ainda tinham pistolas, facões, machados, foices e outras ferramentas que poderiam ser utilizadas como armas.
além do arco e flecha. Essas expedições exploratórias poderiam durar meses e algumas até anos, dependendo aí do objetivo e de como eles se saíam. E o cardápio, né, para uma viagem tão longa era muito limitado. Para comer, esses homens eles usavam caça, né, caçavam, pescavam, coletavam frutas e outros itens que encontrassem pelo caminho. E o que eles levavam era basicamente a farinha de mandioca e carne seca, carne defumada, o que pudesse ser levado, né? Talvez algum queijo curado, mas a comida principal era que era recolhida pelo meio do caminho. E essa comida era preparada em fogueiras, onde os homens se reuniam para comer 2 vezes por dia. Nessas expedições, os bandeirantes levavam animais de carga, né? Geralmente burros, que eram usados para carregar toda a tralha que eles iam usar na expedição. Mas o principal meio de transporte dos bandeirantes era a canoa, já que não existiam estradas e os rios eram a melhor alternativa para explorar o interior do país. Essas canoas eram canoas de fundo chato. Elas podiam navegar por rios de pouca profundidade e eram tão longas que acomodavam até os animais de carga que eles levavam. Seguindo o curso dos grandes rios, as bandeiras costumavam iniciar suas viagens percorrendo o rio Tietê, no estado de São Paulo. Rumo ao sul, algumas chegaram até o Uruguai. Na direção norte, algumas bandeiras alcançaram até o atual estado do Pará. Então este é o vídeo que eu trago para vocês hoje. Eles desbravaram o país inteiro, como vocês viram. E mais adiante eu falo especificamente sobre alguns desses bandeirantes, que hoje dão nome a grandes rodovias aqui no Brasil. Raposo Tavares, própria rodovia dos Bandeirantes, rodovia Fernão Dias, enfim, outras avenidas e estradas aí levam o nome dessas pessoas que fizeram a diferença no Brasil. É claro, existe N controvérsias em relação à atuação deles, mas é inegável que a existência desses homens, desses aventureiros, desses desbravadores foi essencial para a expansão territorial do Brasil e para nos tornarmos o que nós somos hoje como nação. Um abraço e até o próximo vídeo.